geralmente um chapéu, geralmente 10. O que nós temos muito forte no vinho branco é a questão do início da fermentação. Imagine que vocês fizeram um debourbage a temperatura baixa, 5 ou 8 graus, vocês desborraram, né, trocaram de tanque, removeram as borras e vão colocar levedura. E vocês pensam, está 5 graus meu moço, 6, 7, 8 graus. Se eu colocar minha levedura ali de cara, vai ser um desastre, é muito frio. Então, é um ponto crítico de controle quando se faz clarificação a frio, que é você trabalhar com um mosto quente, é você trabalhar com mosto excessivamente frio para iniciar o pé de cuba. Então, eu coloquei aqui para vocês um passo a passo de um pé de cuba feito com uma certa responsabilidade para evitar um início de fermentação muito lento, que é uma aclimatação e uma hidratação dessa levedura antes de ser adicionada. Então vocês vão lá, vão escolher a levedura que vocês acham mais pertinente. A primeira parte vocês vão fazer só a hidratação, que geralmente é diluir uma parte de levedura para 10 de água e deixar 15 minutos. Então vamos fazer um desenho para ilustrar. Está aqui a tina. Vamos supor aqui que vocês pesaram 1 kg de levedura. E aqui 10 litros de água. Então 10 litros de água, a temperatura está de 35, 36 graus. Colocaram 1 kg de levedura em cima e deixaram só hidratando. Após a hidratação, que ela está seca, levedura seca ativa, vocês vão começar a parte super importante numa qualidade de fermentação em vinho branco, que é a aclimatação, que é a redução da temperatura desse inóculo a cada 10 a 15 minutos em média, com o mosto que está no tanque e reduzir de 2 a 3 graus em média essa temperatura. Então vamos supor aqui assim, vocês estão com o tanque, estava a 8 graus, ele vai esquentando aos poucos também, por conta que geralmente a colheita é no verão, em torno de 8 graus aqui. Ele vai aquecendo aos pouquinhos com a temperatura e vocês vão usar ele para aclimatar. Então, como eu falei antes, vocês colocaram aqui a água 36 e o quilo de levedura. Se colocar isso aqui direto, aqui, vai dar zebra, vai morrer. 36 com 8, morreu. Então, passou 10 minutos da hidratação, retire uma quantidade de mosto que diminua a temperatura desse inóculo em torno de 2 a 3 graus. Então, de 36, vou baixar até 33. E novamente aguardo mais 10 a 15 minutos para o meu inóculo, a meu pé de cuba, ir se acostumando com a temperatura mais baixa. E eu vou baixando 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, em torno de 15. Aqui já deve ter subido mais um pouco, começa já estar em torno de 11 e eu começo a me aproximar e tem uma diferença em torno de 3 graus. Botei menor que 3, eu até exagerei, pode ser de 3 a 5 essa diferença entre o meu pé de cuba e o meu mosto. Eu evito um choque térmico, eu diminuo a minha fase lag da minha levedura e eu tenho um arranque de fermentação melhor e uma qualidade de fermentação melhor tendo essa aclimatação. É super importante em um vinho branco. Tá? E quanto maior for o volume do meu pé de cuba, mais eficiente vai ser a minha aclimatação, o início de fermentação. Essa é uma forma de preparar inóculo onde você pega a quantidade de levedura para um tanque específico. Vocês poderão ver, eu trabalharei com uma empresa onde existe um tanque maior, onde só tem levedura lá dentro. E de lá sai um volume X de mosto já fermentando para os tanques serem distribuídos. Mas isso exige uma equipe de laboratório que faça a contagem de levedura, para mandar para esse tanque a quantidade específica de levedura, que é o 5 vezes 10 na 6 células por centímetro quadrado, para não ter uma população ineficiente para a ação. Mas o feijão com arroz é que cada pé de cuba é preparado para um tanque específico.
Então aqui é um exemplo de um pé de cuba. Quanto maior o volume, melhor. Quanto mais vocês forem aclimatando, mais forem multiplicando, melhor vai ser. Nessa fase você já pode adicionar um pouco de nutriente para melhorar a multiplicação celular. E a gente trabalha de 1 a 3% do volume do tanque a ser de pé de cuba. Então, um exemplo, um tanque de 10 mil litros de vinho, de mosto a ser fermentado, 1%, se vocês prepararem aqui 100 litros de pé de cuba, é um volume bem bacana já de multiplicação para adicionar nesse tanque, nessa tina. Vamos supor que deve ter mais ou menos 100 litros. Esse aqui seria um bom volume de pé de cuba já hidratado e aclimatado para ser adicionado ao tanque de 10 mil litros. Importância da temperatura mais baixa, além dos aromas preservados, uma temperatura mais baixa, nessa fase que eu comentei para vocês, ela favorece uma rota metabólica que sintetiza glicerol. O glicerol é um álcool que tem sabor muito amanteigado, que dá volume de boca, dá estrutura para o vinho. Então favorece a síntese desse álcool. E o que é diário e fundamental é todos os dias o nosso acompanhamento de densidade e temperatura. Então nós queremos aqui sempre nossa tabelinha aqui, nós temos os dias aqui, nós queremos que sempre a nossa densidade tenha uma queda constante e estável, evitar isso, que ela pare de cair, parada de fermentação. A gente tem que refazer o pé de cuba. E evitar um decréscimo muito abrupto, que demonstra aqui temperaturas mais altas, já começa a ter liberação de perca de aroma também. A gente sempre imagina uma queda constante e regular. Nesses 10 a 15 dias, todo dia, acompanhamento diário de densidade e temperatura, acompanhar a saúde da minha fermentação alcoólica. Geralmente, quando os jovens enólogos se formam, um dos primeiros trabalhos de estágio que as vinícolas dão para eles é esse. É ir de tanque em tanque com uma proveta, fazer a medida de densidade e temperatura e preencher na planilha, para ter o acompanhamento dessa evolução da fermentação. Aqui um gráfico que mostra a influência da temperatura sobre a formação de substâncias voláteis. É só um exemplo bem direto de como uma temperatura aqui superior a 30 graus, a formação de compostos de aroma ela cai muito. Né? Vocês já percebem na prática, então só de forma aqui analítica, como se sintetiza e se perde mais aromas em vinho branco com a temperaturas mais altas. Além da oxidação, que a gente sempre fala, o ponto crítico de controle no controle de elaboração do vinho branco é a redução, que geralmente está relacionada ao estresse microbiológico. Além das questões que podem ser do mal de bourbage, uva danificada, excesso de borra, pensando no mosto sadio, isso pode e geralmente está relacionado a um estresse do meu micro-organismo, um estresse microbiológico. Que geralmente esse estresse microbiológico é o quê? Falta de nutriente, falta de oxigênio, que ela precisa de um pouco de oxigênio para multiplicação celular, e essa falta de nutriente e oxigênio pode estar relacionada com uma fermentação muito rápida. Ela fermentou muito rápido, se multiplicou muito rápido, faltou oxigênio, gastou os nutrientes todos e reduziu o ambiente. E aqui o outro tópico que eu coloquei, de bourbage insuficiente. O que é redução é o que? É o aroma enxofrado, é o aroma de ovo podre, é o H2S, é o metanodiol, é aromas pesados. Então é o ponto crítico que vocês têm que observar. Tem análise de H2S, pode ser determinado, mas geralmente você sente de forma sensorial, ou na parte de cima do tanque, ou no saca-amostra, é possível já perceber que a fermentação alcoólica de vocês está indo para um caminho perigoso. O que fazer na redução?
No caso do vinho tinto, geralmente a primeira opção é o aporte de, de nutrientes. Perdão, no vinho tinto é a remontagem. No vinho branco, geralmente a primeira ação a ser feita em caso de redução é a adição de nutriente. A adição de nutriente. E geralmente o nutriente é a base de fosfato de amônio, que é uma fonte nitrogenada rápida para desestressar essa levedura. Vocês adicionaram esse nutriente, geralmente de 20 gramas por hectolitro, é uma dose que se adiciona nesses casos. Não funcionou, aí a gente parte para a aeração. Então, a aeração, se for pouco intenso, essa redução, a gente pode fazer uma aeração e uma remontagem fechada, que é só pegar, engatar a mangueira embaixo e passar por cima. E se o negócio estiver muito acentuado, que geralmente isso não é só daí estresse, às vezes é questão de uma uva que não veio legal, veio muito oxidada, com muita enzima oxidante e já soma com debordagem às vezes mal feito. Aí vocês têm que partir para uma remontagem aberta. Aqui é um exemplo de uma remontagem aberta. O líquido cai numa tina, está aqui aerando, oxidando um pouco também, e dessa tina ele volta para a parte de cima do tanque. Aí é um caso mais enérgico para retirar o aroma de redução, que ele é volátil, então você consegue eliminar isso. Além disso, incorporando oxigênio, você reduz o estresse da levedura e facilita terminar de forma mais saudável a fermentação alcoólica. E outra solução mais radical ainda é um desborre antecipado durante a fermentação alcoólica. O que quer dizer isso? Vocês já vão nessa parte transferir o líquido de um tanque para o outro e retirar toda a borra. Geralmente a borra é o elemento redutor. Ele vai continuar a fermentação alcoólica em outro tanque. Essa é uma decisão mais difícil, é quando realmente as outras soluções não deram certo. Então, de forma geral, apresenta a redução, primeiro ponto, uma dose de nutriente à base de nitrogênio. Não está resolvendo, uma remontagem fechada com mais um pouco de nutriente. Não resolveu, remontagem aberta. Não resolveu, um desborre. Aí realmente seria uma última solução. Tem algumas variedades que são mais suscetíveis à redução. Tá? Geralmente são uvas ricas em proteína. Então, as uvas moscatéis, Lorena, Malvasia, Gewürztraminer, Torrontés, são muito Sauvignon Blanc, são uvas ricas em proteína na uva e são mais suscetíveis a reduzir. Uvas menos suscetíveis, Alvarinho não é suscetível, Chardonnay não é suscetível, tem menos, reduz com mais dificuldade. Durante esse período que vocês estão ali cuidando, o controle de temperatura, como eu citei, de 16 a 18 é o ideal, vocês têm que ter dicas, dar umas diquinhas para vocês aqui durante esse período de controle de temperatura. Então vocês vão lá sempre no tanque verificar a densidade, temperatura, densidade, temperatura. Primeira coisa, não confiem de forma religiosa nos reloginhos que aparecem nos tanques. Muitas vezes falham, eles trancam, eles pifam, eles dão problema, eles medem errado. Então a melhor forma, apesar de ter o relógio ele ser para isso, é você retirar o volume do saca-amostra e colocar na proveta e fazer o aferimento da temperatura na proveta. Aí você vê a temperatura do moço. Então não confiem de forma demasiada no reloginho. Testes, sempre antes de colocar um mosto num tanque novo, sempre faço o que a gente chama teste de tanque.
teste de tanque é o que? Vocês vão encher ele de água e vão ver se não tem nenhum tipo de vazamento. E depois com vinho não tem muito o que fazer. Começou a vazar, você tem um pepino nas mãos. E junto com esse teste de água, teste da solução e do sistema de frio. Então, todo o sistema de frio tem aqui as serpentinas externas, onde circula a solução. Tem aqui a solução que vem do sistema de frio. Nesse sistema aqui tem o que a gente chama válvula solenoide, que é uma válvulinha com pino que deixa que entre a solução e não deixe que entre. O que vai fazer com que ela deixe que entre e não deixe que entre é o que vocês vão programar de temperatura no painel. Então ele tem um termômetro aqui que vai na parte interna. E à medida que a temperatura ficou quente demais, ele abre a válvula e libera a solução. Com a temperatura ideal, ele fecha a válvula e passa de circular a solução. Então a temperatura da solução que circula sempre vai ser a mesma. O que vai determinar o gelar ou não gelar é que se o sistema vai estar liberando ou não liberando a solução para circular entre a serpentina. Então façam o teste de frio, programem o quadro de temperatura, vejam se a válvula solenoide fecha ou abre nas trocas de temperatura, se ela não está dando alguma falhada. Se for em programar, exemplo, 16 graus, ela não fechar, por um acaso, não fechar a solução quando chegou a 16, continuar circulando solução, e o teu mosto continuar gelando, e ficar a 10, 5 graus e parar de fermentar. Então faça esse teste de válvula. Da mesma forma, vocês programam 16 graus, e geralmente a válvula tem uma tolerância de 2 graus para mais ou para menos. Então chegou a 18,5, já deveria estourar, já deveria abrir a válvula solenoide para liberar a solução. E vocês percebem que não abre a válvula, deu um pepino, não abriu a válvula solenoide. E vocês ficam confiantes olhando o painel de controle, não tem problema, está lá no painel, está circulando, e não está circulando. Então tem que acompanhar, digitar a temperatura no quadro e ver se a válvula solenoide fecha ou abre com o aumento ou diminuição da temperatura. E pensando numa situação de vocês terem que implementar um sistema de frio, tem que planejar. Tem que entrar com o produtor e perguntar quantos tanques você vai querer ter, para você saber dimensionar o tamanho do sistema da solução de frio, porque essa solução que está aqui circulando, ela vai estar numa máquina. Essa máquina tem um tambor com essa solução gelada, e esse tambor tem um sistema ao redor que é o que gela essa solução. Então tem que saber dimensionar esse sistema de frio para vocês não terem pouca solução ou a solução não vencer se manter gelada. Um tópico bem específico sobre nutriente. Vocês, quando forem comprar nutriente e forem utilizar, vocês vão ver 3 categorias principais de nutriente para levedura. A gente tem o mais barato e o mais usado, que é o nitrogênio amoniacal. Ele é fonte energética para levedura. É a fonte energética mais facilmente disponível. E nós temos outros 2 grupos que são muito importantes como redutores de estresse e auxiliam numa boa multiplicação celular da levedura, que é a vitamina B1, tiamina, e compostos à base de cascas de levedura, que fornecem ácidos graxos, melhoram a qualidade da multiplicação celular da levedura. Então, um é mais energético, outro é mais um suporte para essa levedura. Isso é importante saber para entender o momento de adicionar cada um deles. Se costuma recomendar o uso de casca de levedura e vitaminas no início da fermentação alcoólica ou já durante o preparo do pé de cuba, para auxiliar na multiplicação dessa levedura, reduzir os estresses durante a multiplicação. Vocês podem pensar, mas por que eu não coloco nitrogênio nessa fase? Porque nessa fase você está com um mosto riquíssimo em nitrogênio, foi recém-processado. Não há limitante de fonte nitrogenada no mosto, porque ele não foi processado ainda por nenhum micro-organismo. Então ele é rico em nitrogênio nessa época. O grande
uso e importância do nitrogênio é quando a fermentação começa a se aproximar do final e você começa a ter uma concentração de nitrogênio baixa, e aí ele sim passa a ser bem importante para ter uma boa qualidade de fim de fermentação, meio para o fim de fermentação alcoólica. Então, como eu falei, início de fermentação alcoólica, mais comum usar tiamina e parede celular de levedura, pode usar até na própria PET de Cuba. Nós consideramos uma fase crítica da fermentação alcoólica a densidade de 1040 e 1060, aonde aqui você vai ter um pico de multiplicação, pico de velocidade fermentativa, liberação de gás carbônico, liberação de calor. Então, nessa fase é recomendado um aporte de nitrogênio amoniacal. E final de fermentação, 1010, 1015, 1005, o famoso chorinho, para garantir o final de fermentação alcoólica. Mas, professor, eu posso colocar nitrogênio amoniacal no início? Pode. Mas ele não pode? Ele pode. Mas não é tão necessário, porque o teu mosto já está rico em nitrogênio nesse início. O teu mosto não foi processado ainda. Onde ele vai ser mais utilizado vai ser à medida que esse nitrogênio vai diminuindo no mosto e você vai precisar dele para dar esse suporte para a levedura conseguir concluir essa fermentação alcoólica de forma saudável. Tá? Nutrição. Então, eu falei até agora colocar no nitrogênio, mas não, tudo tem um limite, tudo tem bom senso, tudo tem uma dose de responsabilidade. Então, se vocês trabalham em uma empresa que faça análise de nitrogênio, a maior parte dos estudos postulam que uma concentração ideal de nitrogênio é em torno de 200 mg por litro. Acima de 150, o pessoal já diz que já dá para fazer uma fermentação alcoólica bacana. Porém, no caso do vinho branco, que não tem contato com a casca, que faz debulbagem, geralmente essa dose sempre é menor do que é necessário. Por isso que a gente adiciona. Porém, se você se empolga demais na adição, com medo de parar a fermentação, por isso a importância de adicionar o nutriente, essa dose inicial, e só fazer uma nova adição se apresentar redução. Se vocês perceberem que na evolução da fermentação alcoólica não há redução e a densidade vai caindo de forma responsável, paulatina, não tem por que corrigir. Porque o excesso de correção faz um desvio metabólico terrível no vinho e produz dois aromas que até o próprio nome diz: putrescina, de elementos podres, e cadaverina, que lembra aroma de animal em decomposição. Então, o excesso de adubação nitrogenada na nitrogênio, de forma específica, na fermentação alcoólica, pode criar um desvio e formar esses dois aromas terríveis. Essa observação também é válida em vinhedo. Quem adora encher de ureia no vinhedo, porque diz que produz mais, e for processar essa uva, vai ver com tanto nitrogênio na uva que pode também ter um desvio e formar esses aromas. Então, resumindo, é importante a adição nitrogenada no vinho branco? Façam a dose indicada geralmente pelo fabricante, que é de 20 a 40 gramas por hectolitro, e adições a mais vão depender da evolução dessa fermentação alcoólica, com degustação e com apresentação da redução. Se não apresenta redução, há uma queda constante na densidade, não há por que fazer uma nova adição de nitrogênio. Inibidores de fermentação alcoólica. Então, podem acontecer algumas coisas que vocês não saibam o porquê está acontecendo, que não fermentam ou parou de fermentar. Sempre perguntem se parar a fermentação, se não arrancar a fermentação alcoólica, se respeitou a carência no campo. Especialmente essa molécula, FOLPET, ela é tida no guia de defensivos com um dia de carência. Porém, eu não sei de onde tirar esse um dia, porque se o cara aplicou no dia anterior, aplicou no dia e depois de 2 dias teve a colheita, provavelmente ela vai parar a fermentação alcoólica.
por ser um antifúngico, não deixa arrancar a fermentação. SO2 em excesso, então tenham cuidado com SO2 em excesso. Doses muito altas vão fazer o negócio não andar. E uvas muito atacadas por botrytis a botrytis produz uma substância tóxica chamada botricina, que é um inibidor também da fermentação alcoólica. Foi atacada por botrytis a uva, o que você tem que fazer? Clarificar o mosto com mais intensidade. Remover essas coisas que vão estragar a vida de vocês depois. Caso de uma situação alterada, a uva não veio legal, foi um ano ruim, vocês podem fermentar com clarificantes. Além de fazer a clarificação do mosto, vocês podem fazer uma associação de adicionar o PVPP, que é um clarificante de matéria oxidada, a caseína, que é um clarificante de carga positiva, que é muito eficiente em tirar compostos fenólicos oxidados também, e a bentonite, que é super eficiente em remover enzimas oxidantes, fermentar com a adição de clarificante, para durante a fermentação alcoólica minimizar ainda problemas de oxidação. Então isso aqui pode ser utilizado. Sempre pense, toda vez que eu falo num sumo enológico, numa forma de trabalhar, são ferramentas. O uso delas, positivo ou negativo, vai depender da necessidade e da forma como é usado. Okay? Não dá para vocês terem uma fórmula imutável durante o processo. Vocês têm que entender a ferramenta, entender se naquele momento ela vai ser benéfica ou não vai ser benéfica. E aqui algo que eu havia comentado antes, a questão da levedura. No vinho branco tem vários e vários estudos que mostram como a levedura é determinante e tendo inclusive uma função de terroir na propriedade. A levedura ela pode deslocar formação de rotas aromáticas e criar um perfil sensorial bem distinto um do outro. Então, um exemplo aqui, nós temos um gráfico de uma empresa, são marcas comerciais da empresa. Então, ela colocou aqui nesse eixo Y, quanto mais para cima, maior aroma varietal, quanto mais para baixo, maior aroma fermentativo. Para a direita, maior intensidade aromática, para a esquerda, maior fineza aromática. Então, vamos supor que eu quero fazer um vinho base espumante. Talvez eu queira um aroma menos aromático, pensando no espumante. Então, vou escolher aqui a levedura DV10. Mas eu estou processando Lorena. Eu quero muita intensidade aromática. Eu quero explorar a minha intensidade aromática. Eu vou aqui, escolho a levedura KD. Quero um aroma que lembre fermentação. Vou fazer surli depois, quero uma característica mais fermentativa. Aqui é a levedura Alba Flor. Então, no caso do vinho branco, por não ter o contato com as cascas, a levedura vai ter uma função bem determinante no perfil aromático no vinho, devido à formação dos aromas secundários. O que é aroma secundário? São os aromas formados pela levedura e pela bactéria láctea. Então, tenham bastante isso em mente quando forem comprar levedura, que elas poderão deslocar as rotas aromáticas para um estilo de vinificação. E como o terroir é a influência do clima, do solo e do homem, vocês vão poder utilizar e dar um terroir gustativo e aromático pela escolha da levedura que vocês utilizarem. Já indo para o fechamento dessa aula, pensando em controle enológico na fermentação alcoólica, sempre tenham a tabelinha de vocês, aonde vai ter aqui a densidade, a duração em dias e o acompanhamento saudável dessa fermentação alcoólica. Evitar paradas, evitar reduções. Então, vocês sabem que a redução pode ser resolvida com dose de nutriente, aeração em remontagem fechada, areação em remontagem aberta ou um desborre em casos acentuados.
Lembrem que a duração da fermentação alcoólica ela é dependente do pH e da temperatura, então vocês vão regular, procurando manter esse meio termo de 16, 18 graus e um tempo médio de dias de 10 a 12 dias. E a oxidação, qual o termômetro de vocês? Até eu fiquei aqui, botei a imagem aqui ao lado, é a análise da acidez volátil. É o nosso termômetro, é o que diz se o nosso álcool está sendo oxidado. E o que é acidez volátil? A gente tem aqui um exemplo. O equipamento, como ele funciona? A gente coloca 10 ml de amostra nesse bulbo interno. Aqui na parte do Erlenmeyer vem a água. O calor ferve essa água. O vapor da água fervido entra no bulbo e arrasta os ácidos voláteis. Esses ácidos voláteis vão junto com o vapor da água subindo, são condensados e cai aqui uma solução de vapor da água com ácidos voláteis, nosso acetaldeído de forma principal. E esse é o termômetro de vocês, é a análise que tem que ser feita com a maior regularidade possível, tanto em branco como em tinto, mas mais importante em branco, pela sensibilidade que o vinho branco é à oxidação. Tá? A gente sempre procura terminar uma fermentação, um processo de elaboração de branco, com uma acidez volátil ali em torno de 0,3 até 0,5, vamos botar uma coisa alta aqui. Aqui eu pensando em gramas por litro. Pensando em MEC, mais ou menos em torno de 6 MEC de acidez volátil para um processo saudável. O que é alerta? Passou de 10 MEC ou passou de 0,6 gramas por litro, só muda a forma de expressar a medida, é um alerta, é um indício de alguma oxidação, alguma fase do processo, algo não aconteceu legal, pode ter sido com a uva, pode ter sido de debulbagem, pode ser da fermentação, pode ser da temperatura. Então, por isso é importante durante toda a fase do processo, até desde o próprio mosto, ter um acompanhamento da acidez volátil durante todo o processo. Tá? Gente, a proposta da aula de hoje era essa, era fazer uma abordagem de prática enológica, né, na cadeia aqui do vinho branco, sobre a ótica do controle enológico. Espero que tenham gostado demais dessa videoaula. Uma boa semana a todos. Qualquer dúvida estou à disposição e um abraço.